A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao canal da Editora Betel para mais um Momento Betel Dominical. Estou aqui reunido com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, companheiros sempre presentes aqui no nosso Momento Betel Dominical, para juntos continuar o nosso estudo da nossa revista do terceiro trimestre de 2020. E hoje aqui estamos reunidos para estudarmos a lição número 10, Atravessando a Crise com Perseverança. Lembrando a você que essa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira, que preparou para esta lição os objetivos a seguir: expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás e apresentar a grandeza da misericórdia divina. O nosso texto áureo está no Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E a verdade aplicada: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. O texto bíblico de referência utilizado pelo bispo Abner para desenvolver esta lição está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. Olha, se você não tem a revista Betel Dominical, esta revista linda, maravilhosa que estamos estudando, que você deve ter ela impressa, né? Papelzinho na mão, caneta, a Bíblia Sagrada, porque vai começar agora o grande momento de estudo. Mas, pastor, eu não tenho, o que eu faço? Vai aparecer aqui na tela os caminhos para você ter acesso não somente a essa revista, mas os demais produtos da Editora Betel. Também recomendamos você baixar o aplicativo Betel Editora para você ter a nossa revista e demais produtos no formato digital. Acesse aí, baixe um aplicativo gratuito que a Editora Betel coloca à disposição para facilitar a cada um dos alunos e professores e os apaixonados da Escola Bíblica Dominical. É importante que você faça, principalmente você, professor, a leitura semanal sugerida na lição. Também esteja atento aos hinos da harpa cristã, que também é sugerida e muito importante na aula prática lá na sua igreja. E tem também o motivo de oração. Esse motivo de oração de hoje é para que ore para que por meio da fé adoremos a Deus mesmo diante da crise. Nós vamos fazer agora essa oração e eu vou, antes da oração, já lhe agradecer por se inscrever em nosso canal, por compartilhar, comentar esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso que está alcançando cada vez mais centenas e centenas e milhares de vidas. Este é o objetivo da Editora Betel: fortalecer cada vez mais a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Obrigado por seus comentários. Sempre que você faz um comentário, ajuda muita gente. Nós tomamos essas referências para melhorar e aperfeiçoar cada vez mais. Então, a você, muitíssimo obrigado. Vamos continuar junto. Então, vamos então para o momento da oração. Vou convidar aqui o pastor William Barros para fazer esta oração conosco agora. Jesus, te agradecemos pela aula de hoje. Abençoa teu povo que participará dessa aula. Que a tua palavra possa mudar corações e possa nos levar mais perto de Deus em momentos de crise, principalmente. Ó Pai, nos dá força e nos abençoa em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos agora direto para o nosso estudo com o pastor Marcos Santana, meu amigo. Passo para o meu querido amigo essa responsabilidade tremenda diante de Deus e do nosso público. A paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos em Cristo, amigos, pastor Luiz Prates, pastor William. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E agora nós estamos na 10ª lição, Atravessando a Crise com Perseverança. O livro da palavra de Deus que está sendo utilizado como base para a lição de hoje
é o livro de Jó. Evidentemente que a lição não se propõe a estudar, refletir sobre todos os aspectos do livro de Jó. E a aula também não se propõe a fazer isso, até porque o tempo não seria possível. Então eu já deixo aqui como sugestão que os nossos professores e alunos e participantes da Escola Bíblica Dominical, que a editora Betel, ela lançou uma revista, Betel Dominical, só sobre o livro de Jó, comentada também pelo bispo Abner Ferreira. Isso aconteceu no 4º trimestre de 2001 e foi um dos recursos didáticos que eu utilizei para estudar a lição de hoje. Então já deixo aqui como sugestão. Atravessando, quero iniciar essa introdução pensando junto com os irmãos o significado dessa expressão: passar para o outro lado. É uma ideia de algo transitório, passageiro. Da ideia de a pessoa se deslocar de um ponto ao outro. Nós, pensando sobre isso no contexto da lição, notemos que interessante. Jó, capítulo 1, versículo 1, inicia dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse é o ponto inicial do livro de Jó. Jó, capítulo 42, o último capítulo do livro. Versículo 5 vai dizer assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, eu acho interessante nós pensarmos juntos que inicia descrevendo tantas qualidades do caráter de Jó e termina dizendo que o próprio Jó reconhecia que ele agora estava conhecendo mais a Deus e que o Senhor o abençoou mais do que o seu primeiro estado. Notemos, entre o ponto 1, que foi o início, e essa última descrição, nós vemos a crise na vida de Jó. Mas ele atravessou. Ele tinha uma experiência com Deus e depois que atravessou a crise, essa experiência com Deus aumentou, o seu relacionamento com Deus se aprofundou e ele foi mais abençoado ainda. Então eu acredito, pastor Prates, pastor William, que só pelo título a gente já consegue extrair lições práticas para a nossa vida hoje. A verdade aplicada, ela vai dizer: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Não vamos confundir persistir com teimosia. Não vamos confundir persistir com cabeça dura, porque às vezes a pessoa, na verdade, ela é teimosa, ela é cabeça dura e não perseverante. E Jó é citado por Tiago como um exemplo de paciência, de firmeza e perseverança. É possível, pastor Prati, nós lermos Tiago, capítulo 5, versículo 11? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, pastor Prati, nós vemos que Jó é uma referência de firmeza ou perseverança. Mesmo o fato dele ter questionado,
ele não entendia, ele expressou a sua dor, suas dúvidas, sua discordância, mas notemos que ele não abandonou a fé, ele continuou o tempo todo esperando em Deus, ansiando por uma mudança, mas esse anseio dele estava fundamentado em Deus. Evidentemente que nem sempre a prosperidade material será a recompensa. Agora, sempre o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Não há certeza ou unanimidade sobre data e local dos acontecimentos registrados no livro de Jó. Eu trago aqui, a título de reflexão, duas hipóteses. Na era patriarcal, alguns comentaristas até contam com a possibilidade de ser um pouco antes de Abraão. E quanto ao local, no norte da Arábia, ali no território de Edom, ou nordeste da Galileia, em direção a Damasco. São hipóteses. Todos os comentaristas que eu consultei, eles assinalavam essas possibilidades e sempre acrescentavam que não é possível ter tanta certeza. É interessante também que cada professor e aluno tenha em mente que Jó é citado em dois textos da Palavra de Deus, além do seu livro. Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Nestes dois textos, nós vemos que Jó é um referencial de integridade, retidão e perseverança. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ou seja, o início do registro bíblico no livro de Jó, retrata o caráter de Jó, a sua família, a sua riqueza e a sua vida piedosa. Depois que o texto da Palavra de Deus retrata estes aspectos, aí nós vamos encontrar Deus e Satanás. Eu vou trazer aqui apenas três aspectos, 3 pontos referentes ao inimigo, porque na verdade o tópico 2 da nossa lição tem lá um tópico que cita Satanás. Mas deixo aqui como reflexão a título de introdução: a realidade do mundo espiritual. Segundo, não conhecemos todos os caminhos de Deus. Eu lembro que a lição passada, quando estudamos sobre Esther, nós pontuamos isso. Lemos até aquele texto de Romanos capítulo 11, né? E quando a gente lê e estuda o livro de Jó, a gente continua com essa convicção: não conhecemos todos os caminhos do Senhor. E terceiro, o inimigo afirmou que Jó só era fiel a Deus por causa das abundantes bênçãos, ou seja, por interesse próprio. Após esse diálogo entre Deus e Satanás, aí nós vamos encontrar perdas, sofrimentos, acusações, incompreensões. Isso nós vamos encontrar nos discursos dos amigos de Jó e do próprio Jó. A seguir, Deus fala com Jó. E após isso, nós vamos ver a reação de Jó diante da fala de Deus. Após essa reação, o texto vai encerrar dizendo que Deus abençoa Jó. Para encerrar essa minha introdução, eu quero citar um texto de Francis Anderson. Ele comentou o livro de Jó. E ele diz assim: é a história
de um homem, da sua perda, da sua procura e da sua descoberta. Esta procura ocorre inteiramente dentro da família da fé. E aqui, a título de encerrar essa minha contribuição na introdução, pastor Prates, pastor William, eu achei essa frase, eu achei que esse comentarista ele foi muito sensível quando ele diz que essa procura ocorre inteiramente dentro da família da fé. Os amigos de Jó, por mais que eles tenham falhado na sua avaliação, mas é incontestável que eles criam em Deus. Sim. Eu achei isso interessante. É verdade. Jó, ele lamentou, ele desejou não ter nascido, ele ansiou por dias melhores, ele esperava por dias melhores, não entendia por que estava sofrendo, mas pastor William, pastor Prates, o tempo todo ele continuava demonstrando que cria em Deus. Ou seja, é uma tremenda lição para nós, porque a crise, a adversidade, o problema, nós, como servos de Deus, devemos enfrentá-los no contexto da família da fé. Com todas as dificuldades e problemas que nós, porventura, vivenciarmos na comunidade cristã, mas aprendemos na lição de hoje esta grande verdade. Jó vivenciou dentro da família da fé. Lembre-se, nós estamos atravessando a crise. É transitório, é passageiro. Não se isole, não se exclua da família da fé. Deus tem bênçãos para nós. Amém. Amém! E depois dessa belíssima introdução, vamos direto ao ponto 1 com o pastor William Barros, que vai trazer aqui para nós: a crise pode chegar a todos. Existem momentos em que Deus nos prova, Deus nunca nos abandona, e o livro de Jó é um livro que retrata o sofrimento humano. Nosso ponto de partida, pastor William: as adversidades nos fazem mais forte. É contigo, companheiro, para o ponto 1. Pastor Prates, pastor Marcos, a todos vocês que estão conosco nessa aula abençoadíssima, a paz do Senhor Jesus. O nosso tópico 1 vai nos levar aos meandros da alma humana com relação justamente ao enfrentamento das crises. Ele vai dizer no tópico 1 para nós: a crise pode chegar para todos. O que é crise? Crises são, uma definição simples para crise é que crises são situações que nos tiram do equilíbrio. Pode ser financeiro, emocional, espiritual, em qualquer área da nossa vida, que nos tiram do equilíbrio e que exigem da gente esforço, mais força para enfrentar aquele momento ou aquela situação. Então, a história de Jó vai nos mostrar justamente como devemos enfrentar as nossas crises. É interessante que uma pergunta que é a tônica do livro de Jó é: por que sofre o justo? Porque o justo passa por aflições. E é interessante que 16 vezes no livro de Jó ele vai perguntar a Deus: por quê? Por que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? Por que me sobreveio esse mal? 16 vezes Jó vai perguntar a Deus por quê. Imagine o ápice do sofrimento de Jó com tudo que ele viveu. Mas a história de Jó vai nos mostrar, como disse o pastor Marcos na introdução, eu vou até ler o texto agora que ele mencionou, está em Êxodo capítulo 14, vou pedir ao pastor Prates que me ajude aqui, capítulo 14, verso 14, e esse texto vai nos ajudar a ver duas coisas. Primeiro, há uma linha de interpretação que olha para essa passagem, claro que é uma interpretação extra-bíblica, fora da Bíblia, e não de quem acredita na Bíblia, como revelação, mas dizem que o livro de Jó seria apenas uma mera alegoria, de que na verdade Jó não teria vivido, seria apenas um símbolo ou uma figura, uma história. Mas veja que nós vamos ver em Êxodo capítulo 14, verso 14,
Deus ratificando que Jó realmente viveu, foi de carne e osso. Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 14, verso 14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, vejam que Jó vai aparecer junto com Daniel e junto com Noé, como colunas em relação à justiça e com relação a uma vida correta de santidade, como um símbolo de perseverança na direção do centro da vontade de Deus, e também como intercessores. Agora, vejam, Jó vai se tornar um símbolo de justiça e de intercessão, e vai nos mostrar também o exemplo da vitória em meio às piores adversidades. Só para a gente poder se situar dentro do texto, o pastor Marcos passou rapidamente nessa introdução por isso, só para você que está participando dessa aula poder ter uma noção melhor. Veja, quando a gente pega o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, a gente vai ter uma visão mais profunda do que está acontecendo naquele contexto. O capítulo 1 vai mostrar para nós algo interessante. A Bíblia vai mostrar a história de Jó, toda a riqueza, tudo que ele possuía. No versículo 1 vai apresentar suas qualidades. No verso 2 vai mostrar sua família, vai mostrar seus filhos. No verso 3 vai começar a mostrar toda a extensão do seu patrimônio. Nos versos 4 e 5 ainda vai mostrá-lo como sacerdote do lar, o que deixa nítido que a gente está olhando aqui para o tempo do período patriarcal e não o tempo da lei. É um tempo anterior à lei, já que não aparece aqui a figura de templo ou tabernáculo e cultos com sacerdotes e levitas. Jó é o sacerdote da família. E no verso 8, Deus mostra novamente as qualidades de Jó, apresentando elas agora a Satanás. Imagina a cena, o diabo, acusador dos justos, olha para Deus e Deus diz: olha, você observou meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele, reto, íntegro, se desvia do mal, temente a Deus. E parafraseando, o diabo vai dizer o quê? Mas você cercou ele de bens, o seu patrimônio cresce. E aqui é interessante, até veja que dentro desse vislumbre do que o diabo vai dizer a Deus acerca da bênção da vida de Jó, vai deixar claro aqui um aspecto importante. Veja que ele vai dizer que Deus havia abençoado Jó. Ou seja, uma pessoa pode adquirir bens, uma pessoa pode construir uma família, mas só Deus pode abençoar a obra das nossas mãos. Uma pessoa viver debaixo da bênção de Deus é mais do que ganhar dinheiro ou se dar bem, parafraseando aqui, em alguns negócios na vida. Ser abençoado por Deus é ter o favor, a bênção, a graça de Deus na sua história, na sua vida, em tudo que põe a mão. Jó tinha o selo da aprovação de Deus na sua história. O diabo vai dizer: ó, toca no que ele tem e verás se ele não vai blasfemar de ti na face. Ou seja, a ideia do texto é o quê? Jó é fiel porque ele tem tudo. Quem não é fiel igual ele? Tem saúde, família farta, pão na mesa, tudo dando certo para ele. Toca no que ele tem e vai ver se ele vai blasfemar de ti na face. E aqui, o que vai acontecer? Olha o detalhe. Gente, quando a gente olha para essa passagem, a gente vai ver que Jó não enfrentou processos. Não houve processos nas perdas e na crise de Jó. Aqui vai mostrar as crises que são repentinas. Porque simplesmente o homem mais rico do Oriente, o homem que é pai de 10 filhos, o homem que tem tudo, ele acorda de manhã naquele dia, do capítulo 1, milionário. Ele acorda naquele dia pai de 10 filhos. Quando chega no final daquele dia, todos os filhos são corpos mortos. Naquele dia, quando o dia termina, todo o patrimônio dele evaporou. Ou seja, Jó não teve processos na perda. As perdas foram rápidas. A crise chegou de uma forma repentina, sem aviso, sem bater na porta. Ele simplesmente recebe uma mensagem de cada vez dos que sobram das perdas, dos empregados que sobram das perdas, e simplesmente o homem mais rico do Oriente chega no final daquele dia do capítulo 1 do livro de Jó e ele não tem mais nada. No capítulo 2 lá vem o diabo novamente. E aqui Deus vai acrescentar e novamente vai dizer: observou meu servo Jó? Íntegro, temente, reto, se desvia do mal. E aí o que vai acontecer?
Jó vai ser tocado no capítulo 2, na única área da vida dele que não tinha sido tocada ainda, na saúde. E então Jó vai ser acometido de uma chaga maligna, que vai abrir nele feridas múltiplas da cabeça à planta dos pés, e o estado de Jó é tão terrível que os 3 amigos deles, quando chegam para visitá-lo, a Bíblia diz que eles começam a gritar e chorar, e vão ficar por espaço de 7 dias calados. Tamanho é o horror, é o choque. A Bíblia diz que eles mal o reconheceram quando viram inicialmente. Então imagina o choque, o horror que devia ser aquela doença e o estado daquele momento de Jó. E aqui nós vamos aprender algumas lições muito importantes dentro desse tópico primeiro, sobre crise, sobre momentos que Deus nos prova e etc. Vamos aprender alguns pontos muito importantes. Primeira coisa que vamos aprender em cima disso, é muito importante, é o seguinte, vejam. Existem 3 áreas na vida de todo ser humano. 3 áreas na vida de qualquer pessoa, seja crente ou não crente, seja rico ou pobre, independente de qualquer cultura ou país que viva. Existem 3 áreas na vida de todo ser humano que qualquer pessoa pode ser demolida. Família, saúde e finanças. Essas são as 3 áreas da vida humana que qualquer ser humano pode ser demolido. Você pode acabar, a vida de alguém pode acabar ao ser atingido nessas áreas. Eventualmente, na nossa caminhada, no dia a dia, todos nós somos atingidos nessas áreas. Ora na família, por exemplo, com a perda de alguém que amamos, ou com a doença que chega na casa, uma situação com o filho. Todos nós, eventualmente, podemos passar por uma perda na família, etc., uma situação. A segunda área da vida que qualquer pessoa pode ser atingida é a saúde. Qualquer pessoa pode passar um problema de saúde, a pessoa faz um exame, câncer, e a pessoa é demolida ali com a notícia daquele resultado daquele exame, e a pessoa começa a sofrer. Agora, e a pessoa pode ser atingida numa terceira área. Vejam, as finanças. Imagina, pessoas que acumularam, trabalharam e acumularam um grande patrimônio na vida, e de repente perdeu tudo. Teve pessoas se matando agora no Brasil durante essa pandemia, com a perda financeira, com a falta de esperança. Agora, Jó não foi atingido, pastor Prates, pastor Marcos, em uma dessas áreas. Ou eventualmente, sistematicamente, ao longo da vida, atingido nessas 3 áreas. Não, ele foi atingido nessas 3 áreas ao mesmo tempo. Ele perde todos os filhos. Ele não perdeu um filho, ele perdeu os 10 filhos em um dia só. Ele perdeu todo o patrimônio dele em um dia só. E logo em seguida, no capítulo 2, a saúde dele vai ser atingida. Jó vai ser atingido nas 3 áreas ao mesmo tempo que qualquer ser humano pode ser atingido. E Jó não pecou. Jó vai vencer essa crise. E aqui nós vamos ver um outro ponto importante em cima disso. Vejam, quando você pega o capítulo 1 do livro de Jó e você compara com o capítulo 2, vejam que no capítulo 1 Deus diz para o diabo: toca em tudo que ele tem, mas não toque nele. No capítulo 2 Deus diz: toque nele, mas não mate ele. Veja que a doença que acometeu Jó não foi um simples resfriado de um dia ou 2. Jó, a Bíblia vai mostrar que ele ficou com feridas múltiplas pelo corpo, a ponto de ficar com bichos pelo corpo. Você imagina o estado de Jó, mas ele não morreu. Por quê? O diabo é obediente? O diabo é fiel? Não. O diabo é uma criatura. E esse é um ponto importante que a gente precisa entender, e a lição de hoje nos favorece a enxergar também esse aspecto. Você está vivendo uma crise hoje? Você está se vendo hoje sendo atacado pelo diabo dentro de situações? Você se sente hoje fora do equilíbrio dentro de alguma área da sua vida e precisa agora fazer um esforço maior, seja sozinho ou coletivamente com a sua família, para enfrentar o que está acontecendo? Você precisa entender o seguinte: todo ataque do diabo contra a sua vida tem limite. Por quê? Porque o diabo é uma criatura. Alguns acabam pintando um quadro de batalha espiritual como se Satanás estivesse no mesmo nível de Deus. Alguns livros, por exemplo, que falam de batalha espiritual, eles acabam exagerando de uma forma tão grande essa questão do que o diabo pode realizar ou fazer para atacar a vida de uma pessoa, que muitos acabam acreditando que ele pode tudo. Mas, na verdade, assim como o ser humano não pode abrir a janela do 10º andar de um prédio e dizer: não,
não aceito a lei da gravidade, eu vou sair pelo 10º andar. Ele vai cair. Assim como o peixe não pode viver fora da água. Por quê? É o limite imposto pelo Criador. Criaturas criadas por Deus não podem romper limites que o Criador estabeleceu. Deus diz, toca no que ele tem, não toque nele. E está decidido. Deus diz, toque nele, mas não mate. E acabou. Por quê? Porque quem disse é o Criador. É o que tem todo o poder. Então, se você agora está vivendo sob algum tipo de crise e você se vê agora ameaçado ou atacado por Satanás, você precisa aprender o que a nossa lição está nos mostrando. Ela vai dizer no ponto 2, no tópico 1, que Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou. Não é a crise que diz se Deus está ou não conosco. É o Deus que fez a promessa. É a palavra empenhada de Deus conosco através das Escrituras que declara firmemente que Ele nunca nos deixaria. Ele disse antes de subir assunto ao céu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra é fiel e verdadeira. Então, toda ação do diabo contra você tem limites. E no limite do inimigo está a soberania, o poder total daquele que lhe chamou, daquele que lhe fez a promessa, daquele que falou com você. É interessante que, quando eu era adolescente, aliás, no final da minha infância, eu lembro que minha mãe me incentivou a aprender a jogar xadrez. E o xadrez é um jogo de paciência, né? Você mexe uma peça e você acaba tendo que avaliar, supor quais são as alternativas que o adversário tem. Quando o diabo entra naquela questão para destruir Jó, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Ele mexe, ele ataca, imaginando o que Jó pode fazer, quais serão as reações de Jó, o que Deus vai fazer naquela situação. Deus não. Deus entra naquele jogo, já sabendo como vai terminar. O salmista diz, antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já sabia. Irmãos, a gente precisa guardar hoje, firmemente, nesse primeiro tópico da nossa lição, que Jó, com tudo que passou, ele vai se tornar mais do que para nós hoje um símbolo de retidão, como diz Ezequiel, mas o pastor Marcos mencionou em Tiago, o símbolo de que vale a pena esperar, ter paciência. É como alguém que senta dentro do avião em turbulência e fazer o quê? É apertar o cinto e falar, deixa o vento passar. O lugar mais seguro naquela turbulência é naquela cadeira. É apertar o cinto e falar, deixa passar. Tá tremendo, tá balançando, eu tô com medo, mas vai passar. E daqui a pouco você olha, passou, a luzinha lá do cinto apagou e você, opa, tá tudo bem. Então, eu deixo para você hoje, nesse tópico primeiro, a reflexão justamente de como nos comportamos em meio às nossas crises. Jó vai adorar a Deus. Jó não blasfemou. Eu termino a minha participação nesse tópico primeiro com essa colocação que eu vou fazer aqui agora. Vejam, o diabo atacou Jó ferozmente dentro daquilo, imaginando, eu vou destruir Jó. Só que ele não contava com duas coisas que Jó tinha que o diabo não tinha percebido. A primeira é que Jó era um adorador. E a adoração, ela transcende o salário do mês. Ela vai além do ganho ou do lucro. Ela depende do teu relacionamento com Deus. Quando Jó perde tudo, ele adora. Quando Jó perde todos os filhos, ele adora. É nítido que ele está sofrendo, porque ele raspa a cabeça. Ele rasga as vestes. E essa frase deve ter sido dita por ele em lágrimas ou talvez até gritando. Mas ele diz, nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na segunda situação, eu fico imaginando, o diabo deve ter pensado, agora, com a saúde, agora acabou. Mas Jó, eu fico imaginando, o diabo esperando, agora ele vai blasfemar. A mulher dele, já naquele momento, demolida também, vira para ele e diz, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz, como? Eu vou amaldiçoar Deus e morrer? Não. E aqui nós vamos aprender uma outra lição que o diabo não percebeu. E essa aqui é uma característica que todos que vivem em crise precisam aprender. O diabo não percebeu que Jó sabia esperar.
Como destruir alguém que sabe esperar? Como destruir alguém que não desiste? É a minha participação e eu oro que Deus possa continuar abençoando cada um de nós. Maravilha! Olha, eu estou aqui impressionado como dentro de uma lição tão preciosa como esta, depois de uma avaliação, a gente extrai lições importantíssimas. Por exemplo, família, saúde e finanças. Quem já não passou por isso, né? E Jó tudo de uma única vez, né? Pastor William, fechando o tópico 1, como é que então a gente vence, supera os sofrimentos, baseado no que esse tópico 1 nos ensinou aqui? Nós devemos superar com fé, sabedoria e confiando que Deus há de nos ajudar. Muito bem, trabalhe isso, professor, na sua sala, tá? Vai ser muito bom, pega essa dica aí. Vamos então direto ao ponto 2 agora com o pastor Marcos Santana, que vai trazer para nós aqui. O principal alvo de Satanás é a família, não renuncie à sua integridade e na crise o Senhor continua cuidando dos seus. Pastor Marcos, passa a palavra para o senhor. Amém. Destaco no tópico 2, 3 pontos: inimigo, integridade, se referindo ao homem, e fidelidade de Deus. Leio agora 2 pequenos textos da nossa lição. O primeiro é no tópico 2.2, que vai dizer assim: na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus. E lá no meio do texto diz: Jó continuou fiel e temente ao Senhor. E o tópico 2.3, eu destaco estes textos. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Assim, os propósitos de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade, ainda que atravessando um vale de sombra e morte. Vamos iniciar refletindo sobre alguns tópicos, alguns aspectos, alguns pensamentos que nós encontramos na Bíblia acerca do inimigo. Na introdução, quando nós falamos sobre o diálogo entre Deus e Satanás, nós pontuamos que Jó, o livro de Jó nos ajuda a entender que existe uma realidade no mundo espiritual. Nas crises, nas adversidades, nos problemas difíceis, nos momentos difíceis, nós precisamos, como discípulos de Cristo, estarmos sempre lembrando da realidade do mundo espiritual. Então, eu quero lembrá-los que o inimigo, ele investiu contra a criação de Deus ainda no Jardim do Éden. Eu, quando estava pensando nisso, pastor Prates, pastor, eu achei interessante, porque o Jardim do Éden foi aquele espaço que Deus preparou especialmente para Adão e Eva. Ali era o início de tudo, mas olha como a gente não conhece todos os caminhos do Senhor. O inimigo investiu contra a criação de Deus ainda no Jardim do Éden. O homem e a mulher não estavam fora do jardim, estavam lá no jardim. Gênesis capítulo 3. Depois, o inimigo, ele se opõe aos servos de Deus. É interessante que às vezes parece que a gente vê alguns crentes que se esqueceram disso. Nós temos um inimigo, um ser espiritual da maldade, que se opõe sistematicamente àqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Não deixem de ler depois livro do profeta Zacarias, capítulo 3,
versículos 1 e 2. Agora vamos a um texto do Evangelho. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos encontrar ali o próprio Cristo dizendo o seguinte: ô Simão Pedro, Satanás pediu para peneirar com a tua vida como trigo. O que essa expressão indicava? Indicava que viriam dias turbulentos na vida de Pedro, que viriam dias de dificuldade e adversidade. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Outro aspecto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Paulo escreve dizendo que Satanás impediu que ele fosse a Tessalônica. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele é chamado, ele é descrito como acusador de nossos irmãos. São apenas alguns aspectos que a Bíblia menciona acerca do inimigo. Agora, quando nós lemos e estudamos o livro de Jó, aí a gente aprende também estes outros aspectos. Não pode agir sem a permissão de Deus. Seu poder é limitado. Atenção, ele é persistente, porque ele foi e falou com Deus, aí saiu dali, tocou nas áreas da vida de Jó que Deus permitiu. Ele volta, ele diz, não, agora deixa eu tocar. Ele é persistente. Tem um texto no Evangelho, logo após a tentação de Jesus, que eu não tenho agora na memória esse capítulo, esse versículo, mas que diz assim: e o diabo se ausentou por algum tempo. Ele é persistente. E um último aspecto relacionado à parte do inimigo. Não é onipresente, não é onipotente e ele não é onisciente. Ele pensava, pastor William, pastor Prat, que conhecia tudo de Jó. Ele só pensava. Ele não é onisciente. E a gente vai ver o grande engano do inimigo em relação a Jó, agora que no ponto 2 vai tratar da integridade de Jó. Os amigos de Jó, pastores, eles defendiam a teoria de que o sofrimento sempre resulta diretamente das más ações. Esse foi o grande argumento usado pelos amigos de Jó. E nós vamos ver que eles estavam equivocados. Se existe o sofrimento, doença e crises no mundo como resultado do pecado, da entrada do pecado na história da humanidade, também é claro que nem sempre doenças, crises e adversidades são resultados diretos e imediatos de uma ação pecaminosa. E essa realidade nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 9, quando os discípulos imaginavam que aquele homem estava daquele jeito, cego desde nascença, por causa de algum pecado. E Jesus disse, nem ele pecou e nem seus pais, é para que as obras de Deus se manifestem. Então, é importante nós estarmos agora focando, não necessariamente as razões, a causa de uma crise, de uma adversidade, considerando que pode ter N causas, N motivos. Mas vamos focar
a integridade, independente da crise, independente da adversidade, a integridade. Eu vou trazer aqui um texto que foi citado pelo pastor Jaime Kemp, e no seu livro Pastores em Perigo, ele identificou como anônimo, ele também não sabe quem é o autor original. Quando se perde as riquezas, nada se perdeu. Quando se perde a saúde, houve alguma perda. Porém, quando se perde o caráter, tudo está perdido. E notemos o grande anseio de Jó. Pastor Prat, a gente pode ler Jó, capítulo 27, versículo 5? Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Aí está. Então, Jó, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, a origem da sua crise, do seu problema, e sendo acusado, porém, ele disse: não afastarei de mim a minha integridade. E aí, quando eu estava meditando sobre isso, a minha mente foi para o Salmo 25. Nós estudamos o Salmo 25 naquela nossa revista Betel Dominical sobre o livro de Salmos. E o Salmo 25, eu lembro que nós pontuamos que o salmista estava vivenciando pressão, aflição e ainda perseguido por inimigos. E ele então expressa no Salmo que ele precisa de perdão e orientação. Agora, olha que interessante, uma pessoa que está pressionada, passando por aflição, inimigos, uma pessoa que está correndo riscos, uma pessoa que está em perigo. Salmo 25, verso 21, pastor Prat. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Ele pede a Deus, ele roga a Deus que ele persevere em sinceridade e retidão, enquanto esperava no Senhor. Glória a Não Deus. é semelhante ao anseio de Jó? Muito. Porque muito. Jó está dizendo, enquanto eu espero, eu continuo com a minha sinceridade. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, vai retratar um contexto da igreja na cidade de Corinto. E a igreja de Corinto estava passando por um momento difícil. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, e no versículo 19, pastor Prates, por favor, pode ler? E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aí está. É num momento turbulento, de crise, num momento tumultuado, Paulo vai dizer, é que a integridade, ela verdadeiramente se revela. Porque integridade, sinceridade, tem a ver com caráter. É o caráter formado, aperfeiçoado pela ação do Espírito Santo e da Palavra Glória de a Deus. Deus. À medida que o discípulo de Cristo ele vai crescendo em Cristo, à medida que o discípulo de Cristo vai amadurecendo na sua vida cristã, as qualidades do caráter de Cristo estarão mais presentes no seu caráter. É o fruto do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, até importa que haja heresias, porque é no momento como esse que os sinceros se manifestam. Agora, atenção, a integridade, que o tópico 2 está tratando aqui, não é fruto do acaso. Isso também é muito importante. Não é de um dia para o outro que a pessoa ela acorda com um caráter cristão formado dentro de si. E também não é genético, né? Ninguém nasce já
com um caráter formado e completo, porque seus pais são servos de Deus. Não é fruto de um só momento, é resultado de um processo. E na verdade, né, pastor Prates, pastor William, a gente está sempre nesse processo. Sempre. Até que Cristo venha, nós estamos nesse processo. Mas eu quero chamar a atenção dentro do livro que nós estamos estudando, porque tem uns capítulos de Jó que são relevantes para entender como a integridade é resultado de um processo. Não deixem de ler 2 capítulos de Jó, capítulos 29 e 31. Lá nós vamos encontrar Jó falando o seguinte: ele andava na luz, ele está falando do seu estado passado. Ele andava na luz, ele tinha intimidade com Deus, ele praticava a justiça social, e tem um versículo do capítulo 31, onde Jó vai dizer assim: as minhas raízes se estendiam. Olha que figura interessante quanto a esse processo. Tem tudo a ver com firmeza, estabilidade, integridade, completude. O fato das raízes serem estendidas. Eu guardei e achei interessante essa frase. Deus não busca pessoas perfeitas, mas íntegras. Quando nós estudamos o Salmo 25, eu deixei essa frase como reflexão e repito: não são as circunstâncias que determinam como, mas as virtudes produzidas em meu caráter pelo Espírito Santo. Essas virtudes é que direcionam, é que determinam a conduta e a ação do discípulo de Cristo. E por último, o tópico 2, iniciamos falando alguns aspectos sobre o inimigo, depois sobre o homem, a respeito da sua integridade, e agora a fidelidade de Deus. Interessante, pastor Prates, pastor William, mas o pastor Prates está sempre aqui no culto de ensino. O bispo Abner Ferreira, ele está, durante as últimas 16 semanas, ensinando a igreja sobre revelações do Salmo 23. E uma dessas revelações, e eu tenho estado aqui às terças-feiras, o Salmo 23, verso 4, uma parte dele vai dizer assim: porque tu estás comigo. Notemos que o salmista diz isso não é nas águas tranquilas. O salmista diz isso não é nos verdes pastos. O salmista diz isso quando ele diz assim: ainda que eu esteja atravessando o vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Agora, qual é essa firmeza do salmista? Qual é essa certeza do salmista? É o caráter de Deus. Porque ele vai dizer: tu estás comigo. E aí o bispo Abner, ele destacou a seguinte revelação acerca desse texto: fidelidade inabalável. A segurança do salmista está fundamentada na certeza de que o pastor é fiel. Aleluia. Isso é uma questão de caráter, natureza de Deus. É possível ler Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9? Eu acho que eu também não deixei esse texto. Não, esse não, mas não tem problema, vamos achar ele aqui. Mas Deuteronômio, capítulo 7, 9. versículo 9, vai justamente destacar essa característica do caráter de Deus, da natureza de Deus, em relação ao seu povo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Pastor Prates, é para dar glória a Deus muito. Quando a gente ouve esse Meu versículo. Deus. Porque eu notou a ênfase, Deus fiel. Deus fiel. Agora, notemos a conexão que
que este versículo faz da fidelidade de Deus com dois outros aspectos: aliança, conserto e graça, misericórdia. Ou seja, nós podemos confiar. Aleluia. Nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Agora, isso é tão relevante, e eu acho interessante o que eu vou dizer agora. Às vezes parece que o inimigo ele tem consciência da importância de nós estarmos firmados na fidelidade de Deus, às vezes mais do que nós mesmos. Porque, note, a primeira investida do maligno contra a humanidade, e isso a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 4, ele semeou dúvida quanto ao caráter de Deus. Não vai morrer não. Ou seja, está dizendo que Deus é mentiroso? Está dizendo que Deus não diz a verdade? Então, o inimigo semeou dúvida quanto ao caráter de Deus. E, encerrando, eu quero deixar 2 versículos para a nossa reflexão. Não vamos ler por conta do tempo. Tito, capítulo 1, versículo 2. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim, Deus não pode mentir. E Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Nós vamos encontrar lá que a natureza de Deus, ela é imutável. Então, pastores, amigos e irmãos em Cristo, é possível atravessar as crises. É possível atravessar os momentos de adversidade. E por que nós podemos afirmar que é possível? Aquele que nos ama, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que nos adotou na sua família, ele é fiel. Ele vai completar a sua obra em nós. Amém. Excelente, pastor Marcos Santana, brilhante, fechamento do ponto 2. Só para concluir então, tem uma coisa que ficou bem claro para nós, que não pode faltar, tem que fazer parte, do caráter dos verdadeiros servos de Deus. O que é que não pode faltar e que tem que fazer parte? A integridade. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado, pastor Marcos. Vamos então ao último ponto da nossa lição de hoje, que o título é Servir a Deus em meio às dificuldades. 3 coisas, 3 subtópicos nós vamos ver aqui. Primeiro, que é preciso manter confiança em Deus, que aquele que confia no Senhor não recua. Falar em recua, ontem nós vimos aí também o bispo Abner falando do toque, do corneteiro lá, que não sabia o toque de recuar, só conhecia o toque de avançar. Nós vamos aprender isso aqui agora, e é preciso ter experiência com Deus. E para esse ponto, eu vou passar a palavra para o pastor William Barros. Muito bem. Aqui no tópico 3, é interessante que ele começa, o bispo Abner introduz o tópico 3 dizendo uma coisa muito importante. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. Eu queria ler 2 textos da Bíblia aqui, pedir ajuda ao pastor Prates, aqui em Jó, capítulo 1, verso 8. Nós vamos fazer uma comparação com 2 passagens. Aqui no capítulo 1 do livro de Jó, no verso 8, e o capítulo 2, no versículo de número 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Viram aí? Aqui é o relato de Deus, é o testemunho de Deus sobre o caráter de Jó. Agora, olha o que diz o capítulo 2, verso 3. Esse relato e esse testemunho de Deus acontece depois de Jó perder todos os filhos e todo o seu patrimônio financeiro. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal.
e que ainda retenha sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Olha que coisa interessante. Quando a gente compara os dois testemunhos que Deus faz acerca de Jó, veja que no primeiro, Jó é multimilionário. No primeiro, Jó tem a casa farta e 10 filhos. No segundo, ele não tem nem filhos, que era naquele tempo também uma ideia bíblica e cultural no mundo oriental de um homem abastado e de abençoado por Deus. Ou seja, ele é um homem desprovido nesse momento de filhos, ou seja, dentro daquela cultura era uma pessoa desprovida ou amaldiçoada, dependendo do aspecto. E aqui, sem qualquer recurso, sem dinheiro, mas Deus não muda nada do que diz acerca de Jó, ainda acrescenta, e ele ainda retém a sua sinceridade. Aleluia. Ele ainda retém a sua sinceridade. Ou seja, o padrão de Deus de sucesso não é como humano. No padrão de sucesso humano, muitas vezes a gente mede as pessoas pelo carro, pela casa, pelo emprego, pelo que a pessoa possui materialmente. Deus não. Deus não começa a medir se uma pessoa é bem-sucedida na vida ou é derrotada pelos bens materiais. Jó não tem bens, mas Deus continua mostrando ele. E aqui ele aparece superior na avaliação de Deus do que no capítulo 1 do livro de Jó, quando ele tinha tudo. Então, querido, não permita que a sua vida seja medida por uma perda, por um momento, por uma porta fechada. Você não pode medir a sua história, se é fracassada ou se é bem-sucedida, por uma situação que, infelizmente, levou você a, quem sabe, viver uma grande crise na sua história. Você precisa acreditar com a história de Jó que você é mais que vencedor se está firme em Deus e fiel a Deus, mesmo não tendo o salário dos sonhos, mesmo não tendo o carro que deseja, mesmo não morando na casa que você sempre sonhou. Você ainda assim é mais que vencedor. E aqui eu faço uma advertência muito séria que a lição nos propõe aqui no tópico 3. Veja que eu fiz questão de ler aqui o início do tópico 3, quando ele vai falar aqui para nós que muitas pessoas utilizam as crises para não obedecer a palavra. E aqui eu vou, se você quiser anotar em casa, você que está participando dessa aula, quiser anotar, guarde o que eu vou lhe dizer. Primeiro, a história de Jó vai nos mostrar que não há desculpa para o fracasso. Não há desculpa para o fracasso. E aqui nós vamos aprender 3 lições. Se quiser anotar, anote isso. Primeira, crises não são permissão para pecar. Crises não são permissão para desobedecer a palavra de Deus. Pastor, a minha esposa, eu vivo uma crise no meu casamento há 1 ano, eu estava carente, eu estava sozinho, apareceu essa colega de trabalho e ela chegou no momento que eu estava tão só. Crises não são permissão para pecar. Pastor, eu estava num aperto tão grande financeiro, surgiu essa oportunidade com esse meio aqui, é um jeitinho, não é o certo, mas está dando certo, e eu vou até ofertar na igreja um valor. Crises não são permissão para pecar. Não negocie santidade, ela não tem preço. Ela não tem cifra, ela não pode ser colocada nesse tabuleiro. Você não pode negociar a tua vida com Deus. Você não pode romper uma aliança com Deus e esperar que tudo vai acontecer, tudo vai dar certo e não haverá consequências. A segunda coisa, é necessário ter fidelidade em meio à crise. Fidelidade em meio à crise. Ou seja, a crise revela o caráter do verdadeiro cristão. Eu vi, por exemplo, nessa situação, agora a gente está vivendo essa lição nossa, essas lições desse trimestre, eles chegaram como voz profética. Acho que todo mundo aqui concorda, tanto aqui na mesa como em casa, que essas lições desse trimestre, acredito que nem o bispo Abner pensou nisso. Elas caíram como uma luva dentro dessa situação de pandemia, pós-pandemia, quarentena, com tudo que o Brasil está vivendo e o mundo. Tenho certeza que foi Deus que providenciou nesse tempo que nós estamos vivendo essas lições, batendo em cima de crise, de perda, de sofrimento e de momentos ruins e como heróis da Bíblia venceram esses momentos. Nós vamos ver
A lição de hoje é uma advertência muito séria para nós, sabe? Pessoas que romperam, não vão mais à igreja, não creem mais em Deus. Esfriei. Pessoas que, eu estou trabalhando, mas não falo em ofertas e dízimos, porque está vendo a situação que o Brasil está vivendo? Isso é um crime, falar em ofertas e dízimos. Então, vejam, a fidelidade de Deus, a fidelidade cristã, melhor, em meio à crise, revela o caráter. E aqui eu vou acrescentar uma última frase dentro dessa introdução aqui do tópico 3, que o que você é na crise revela a profundidade da sua fé. Quem é você na crise revela a profundidade da sua fé. Ou seja, se nós dependermos que as coisas andem dentro de um certo equilíbrio, que as coisas andem de acordo com um certo controle nosso, para que a gente possa servir a Deus, então isso nunca foi fé. Isso nunca foi relacionamento com Deus. Isso simplesmente era a ideia do pequenas igrejas, grandes negócios. É o evangelho caça-níqueis. A ideia de eu vou fazer uma campanha de 7 semanas, eu vou no culto, se o Senhor me abençoar, eu vou ofertar, se o Senhor me abençoar, eu vou ficar firme. Pessoas que querem colocar, entre aspas, até Deus na parede. Se tu não me abençoar até o final do ano, eu não sei se creio mais. Jó vai nos mostrar o exemplo disso. E eu mostro 2 textos aqui de Jó. Jó capítulo 13, verso de número 15. O pastor Prates puder me ajudar? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Quer dizer, Jó está sofrendo. Os irmãos imaginam o sofrimento que esse homem está vivendo. Mas ele olha para o céu e diz: Senhor, ainda que tu me mates, ainda que eu morra, eu ainda vou continuar crendo. Glória a Deus. Que fidelidade, hein? Agora, olha o que diz o 19, verso 25. 19, verso 25. Quer dizer, além de ser fiel, ele se torna profeta no meio da dor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, pastores, esse é um texto que inclusive nós usamos quando a gente estuda a Bíblia e as profecias que mostram o nascimento de Jesus, que mostram também no Antigo Testamento o anúncio da chegada do Messias. Glória a Deus. Ou seja, no ápice da sua dor e das suas perdas, Jó viu a Jesus. Glória a Deus. Jó viu a Cristo. E aqui nós vamos ver uma outra coisa importante. A gente, dentro desse tópico 3, que vai falar para a gente sobre confiança e sobre experiência com Deus na situação da crise, Jó vai passar por um último teste, e esse teste aqui eu queria analisar com você que está participando dessa aula. Está no capítulo 42, no verso de número 7. Livro de Jó, 42, verso 7. Olha só, nós vamos ler os 2 versos, 7 e o 8, mas eu ia só fazer um comentário depois do 7, depois a gente lê, pastor Prates. Ok. Olha o que diz. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Olha só, os irmãos, vejam o texto. Deus havia aparecido para Jó no redemoinho, se revelado a ele, fez um questionário incrível para Jó. Jó entende a soberania de Deus, Jó entende que Deus não lhe deve nada. O que Deus está mostrando para Jó é que Deus abençoa porque Ele é bom. Ele nos abençoa porque Ele é gracioso e misericordioso. Não porque Deus deva alguma coisa para a gente. Não, Senhor, eu sou fiel. Não, Senhor, eu larguei o pecado. Não, Senhor, me abençoa porque eu então vou voltar para o mundo. Queridos, o Deus da Bíblia, o Deus vivo e verdadeiro, não é o Deus da mitologia grega, que se você reza, Ele é forte. Se você não reza, Ele enfraquece. Se você acredita nele, Ele fica forte. Ele não é Zeus. Se você não acredita, Ele perde a força. Não. Se você crê que Ele é grande, Ele é grande. Se você não crê que Ele é grande, Ele continua sendo grande. Se você orar, Ele é grande. Se você não orar, Ele continua sendo grande. Ele não tem crises de autoestima. Deus está agora, enquanto estamos fazendo essa aula aqui, assentado no seu trono, sendo adorado por milhões e milhões de anjos. Deus não tem crises de autoestima. O que vai acontecer aqui é que quando Deus aparece para Jó e fala com ele vira em seguida para os 3 amigos. E ele vira para os 3 amigos e diz: olha, irmão, olha que coisa interessante. Uma coisa é Deus tratar injustiças que você passa. Outra coisa é você buscar vingança. A vingança, ela pertence a Deus. Existem pessoas que passaram por coisas muito ruins
E o que o diabo não conseguiu naquele processo para destruir a vida da pessoa, ele conseguiu depois. Tornar a pessoa amarga, tornar a pessoa vingativa, pessoas que permitiram que esse veneno destruísse a sua vida. Cuidado, para que você não entre por esse caminho. Olha o que vai dizer o verso 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha só, gente, eu abro um parênteses rapidinho antes de entrar no ponto e mostrar uma lição importante. Irmão, você nunca pisa em cima de alguém que está na pior. Você está vendo a pessoa sofrendo, você está vendo a pessoa no pior momento, aquele não é o momento da lição. Aquele não é o momento de você chegar e falar, você está vendo o que está passando, está tudo errado. Esse não é o momento. O que faltou para eles naquele momento foi que eles tentaram entender o que não dava para entender. Eles não sabiam tudo. Era necessário naquele momento um ombro amigo, tá junto, estamos aqui contigo. Eles tentaram compreender o que estava acontecendo. E a ideia, se ele está passando algo tão terrível, é porque ele deve ter realmente feito algo terrível. E nisso eles deixam de ser o consolo que Jó poderia ter tido naquele momento. Então fica uma lição importante. Seja também um ombro para quem está perto de você no sofrimento. Agora veja, Deus vem aos 3 amigos e diz, olha, eu estou irado com vocês. Eu estou tão irado com vocês que eu quero uma oferta de holocausto. 7 ovelhas e 7 carneiros, 14 animais. Mas eu estou tão aborrecido com vocês que eu não quero nem que vocês façam oferta. Quem vai fazer a oferta é meu servo Jó. Vão lá para que ele faça a oferta. Agora, pastores, imagine a cena. Aqueles 3 amigos chegando com 14 animais. O que é isso? Não, Deus mandou vir aqui. Para quê? Para você interceder pela gente. Para você orar pela gente. Porque senão Deus vai matar a gente. Virou o cativeiro, hein? Ele podia ter dito, que? Como é que vocês morram? Eu quero que vocês tenham uma morte bem lenta. Vocês viram o que vocês fizeram comigo, na minha dor, na minha perda? Como é que vocês sofram? Mas olha o detalhe. Jó pega, e olha, pastor Marcos, você imagina, pastor Prates, o homem está todo arrebentado, com feridas pelo corpo todo arrebentado, há dias naquela situação, aí chega 14 animais e Deus diz que é holocausto. Ou seja, é um tipo de sacrifício muito cansativo. Imagina para uma pessoa só, naquele estado físico, ter que matar o animal, degolar o animal, cortar os membros superiores, inferiores, depois abrir o ventre, tirar os órgãos de dentro, lavar na água, jogar em cima do tronco, um por um para queimar 14 animais. O homem naquele estado físico. Você imagina cada animal que ele vai pegando ali para bater, matar, olha para os 3 e vai lá. Quando a Bíblia diz que Jó vai fazer isso, ele pega os 14 animais e termina de cortar e preparar e oferece a Deus o holocausto, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 10, olha o que diz o verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. No momento daquela oferta, no momento daquela intercessão, Deus mudou a situação. Eu creio que uma coisa que a crise de Jó vai nos mostrar é que você não pode sair da crise acumulando mágoas e feridas contra pessoas. Você precisa... Eu sei que é duro o que eu estou falando aqui, na prática é difícil. Quem sabe a gente está ministrando aqui, tem uma irmã que dedicou 30 anos da vida para um casamento e viu esse homem que você fez tudo por ele ir embora de casa, arrumou outra pessoa, agora está botando foto na internet, vídeo no YouTube, fazendo coisas que nunca fez para você. Eu sei que é duro. Eu estou mencionando um exemplo aqui, mas tem 1000 exemplos. Eu sei que não é fácil. Mas libere perdão. Não deixe essa pessoa ficar viva dentro de você com a ingratidão ou com a mágoa ali fazendo feridas e fazendo sofrer. Quando Jó intercede pelos amigos, Deus vai mudar a história de Jó. Eu não posso afirmar, mas quem sabe aquele não foi o último teste que Deus permitiu Jó passar. Já pensou se ele não tivesse perdoado? Já pensou se ele tivesse se negado? Calma aí, não.
Pede para outra pessoa, eu não vou fazer isso não. Quem sabe Deus não teria mudado a história de Jó. E aqui nós vamos aprender com esse último teste de Jó uma lição importante, muito importante. Qual? O pastor Marcos no início falou do capítulo 1 e do capítulo 2, dos personagens que apareceu, ele falou na introdução. Vejam vocês, capítulo 1 vai aparecer Deus, o diabo e Jó. No capítulo 2 vai aparecer novamente Deus, o diabo e Jó. Aqui no capítulo 42 vai aparecer Deus, Jó e cadê o diabo? Pódio não é para derrotado. Pódio é para quem vence. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele apareceu no início da história. Ele apareceu nas perdas. Ele chegou para acusar. Mas quando o tempo da honra chegou na vida de Jó, que Deus deu tudo em dobro, Deus vai mudar a história de Jó. E cadê o diabo? Ele teve que fugir, porque era o tempo de Deus exaltar Jó. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E acredite, o tempo da dupla honra também vai chegar na sua vida. Maravilha! E assim eu vou passar ao pastor Marcos para as suas considerações e conclusão, pastor Marcos Santana. Amém. Então nós vamos encontrar no tópico 3, como disse o pastor William, a importância de manter a confiança, não recuar e a relevância das nossas experiências com Deus. É possível, pastor Prati, nós lermos aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Que versículo rico de lições preciosas para nós nos dias de hoje. 11:33. Isso, 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Notem essas três expressões: venceram, praticaram, alcançaram. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Essa confiança inabalável no Senhor. Voltando aos estudos que têm sido ministrados pelo Bispo Abner às terças-feiras, o Salmo 23, verso 4, também vai destacar: não temeria mal algum. Nessa frase, o Bispo Abner ele destacou a seguinte revelação: fé consciente. E é exatamente essa fé que salta aos olhos quando nós lemos a história de Jó. É uma fé sólida, é uma fé resistente. E eu quero deixar aqui essa pergunta a título de reflexão: qual a qualidade da fé que professamos? O pastor William, ele destacou uma coisa muito importante, que a crise revela o caráter. E nós podemos dizer que é nas adversidades, nas crises, é que se manifesta a qualidade da fé que aquela pessoa diz professar. Então, como nós estamos numa escola dominical, acho interessante nós enfatizarmos esses três aspectos que fazem parte da fé consciente. Em primeiro lugar, é uma fé que é dom de Deus. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. É uma fé cristocêntrica. Hebreus, capítulo 2, versículo 2, 1 de João, capítulo 5, versículo 5. E é uma fé que tem conteúdo, porque é uma fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Outro aspecto que eu também gostaria de pontuar nesse tópico 3, não recua. E aí eu deixo para a meditação dos professores e alunos aos Hebreus, capítulo 10, versículos 36 ao
39. Esses versículos, na Bíblia da linguagem de hoje, eu acho assim muito relevante em relação ao que nós estamos estudando aqui hoje. Vai dizer assim: vocês precisam perseverar para fazer a vontade de Deus, para receber o que ele prometeu. Jó só recebeu essas bênçãos em dobro porque perseverou, porque não desistiu. Amém. Pois em breve, olha o que diz aos Hebreus, muito em breve, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. O meu justo viverá pela fé. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se voltar atrás, não ficarei contente. Assim diz o Senhor. E aí, eu deixo como reflexão nós analisarmos qual seria o fundamento dessa fé que nos leva a prosseguir, a avançar. Como lembrou o pastor Prati, não recuar, mas avançar. Leiam Hebreus, capítulo 10, versículos 19, 20 e 21. E lá nós vamos encontrar que o discípulo de Cristo, ele não recua, sabe por quê? Porque ele sabe muito bem o que Jesus fez por ele e quem Jesus é. Aí está a nossa segurança. Não recua, porque pastor William, pastor Prati, para o fiel, para o discípulo de Cristo fiel, sempre tem um depois. A gente viu aí ao longo do livro de Jó, né? Essa crise, dor, acusação, mas o capítulo 42 vai mostrar que teve um depois. E assim é também conosco. Com certeza. Aos Hebreus, pastor Prati, capítulo 12, versículo 11, é possível? 12, sim. Isso. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Se perseverarmos no período da crise, da tristeza, da adversidade, vamos vivenciar depois um período de justiça, de paz e de bênçãos da parte do Senhor. Pastor Prati, posso fazer aqui a conclusão? Isso. Fica à vontade, por favor. Nesse momento em que nós estamos nesse título aqui, né? Atravessando a crise com perseverança. Por mais que Jó, eu acho isso importante, pastor William, por mais que Jó não entendesse exatamente o que estava acontecendo, e nem os amigos dele, na verdade ninguém estava entendendo, mas uma coisa é certa, Jó tinha esperança, né? Esse versículo que o pastor William, ele citou, né? Eu sei que o meu Redentor vive, ele tinha esperança. E eu quero deixar esse texto aqui para a vossa meditação. A esperança cristã se processa no equilíbrio entre o já e o ainda não. Assim é a vida cristã. Já desfrutamos de algumas coisas e ainda não desfrutamos da plenitude. Então sempre existe um já e o ainda não. E é nesse binômio que a esperança cristã ela se processa. Já somos filhos de Deus, mas ainda não fomos plenamente transformados à imagem de Deus. O inimigo já está vencido, mas ele ainda não está impedido de atuar no mundo. Já estamos em Cristo, mas a condição humana ainda não foi completamente transformada. Já recebemos a vida abundante que há em Jesus, mas ainda não fomos completamente redimidos das vulnerabilidades de nosso corpo mortal. Já estamos em Cristo, mas ainda não saímos do mundo. E justamente porque estamos nesse processo é que nós precisamos prosseguir crescendo na graça e no conhecimento
de Jesus Cristo, pois é o que se espera de todos aqueles que já nasceram de novo, ainda que estejam atravessando em crises. É preciso sabermos lidar com o sofrimento. É preciso sabermos atravessar as crises. É preciso que saibamos que passar pelo vale da sombra da morte faz parte do processo, mas aquele que nos chamou e nos salvou está conosco, e por isso nós temos certeza de que nós vamos chegar do outro lado em nome de Jesus. Excelente! Amém. Pastor William, você tem alguma coisa ainda a comentar? Apenas um adeno rápido para os professores. Vejam que a lição de hoje é um exemplo de como o final pode ser muito importante na lição. Quando um professor muitas vezes não consegue terminar uma lição, quando ensina, pode ser um momento, pode ser que algum assunto tenha sido mais importante naquele momento e acabou tomando muito tempo. Mas quando ele nunca consegue terminar a lição, quando dá aula de escola dominical, já demonstra a falta de preparo. Então, uma dica para o professor, veja quanto tempo você tem e quanto tempo você pode gastar em cada tópico, porque muitas lições, como essa, por exemplo, tem o seu ápice no final da lição, com lições muito preciosas, e às vezes o tempo passa e você perdeu essa chance de falar isso para o seu aluno. Muito boa dica do pastor William, e é isso exatamente que estava na minha mente aqui, de eu concluir dizendo isso. A editora Betel, ela se preocupa tanto com o ensino Betel dominical, com o ensino da escola bíblica dominical, que ela designou essa ferramenta que nós chamamos de aula completa, composta por esta mesa, por esses homens de Deus que comigo aqui se encontram, justamente com este pensamento. Através do vídeo Foco na Lição, que vai ao ar toda segunda-feira, você já tem uma ideia resumida com o planinho de aula. Na sexta-feira, normalmente se vai esta aula completa, ela é disponibilizada normalmente na sexta-feira. O que nós buscamos quanto a isso? Se você está impedido de ir à escola dominical por um ou outro motivo, você tem a oportunidade de encher a sua alma da palavra de Deus com este preparo sistemático. Primeiro foco na lição, você tem um tempo aí durante a semana, depois você vem com esta aula completa. E se você é professor, você volte o vídeo, como diz o pastor William, várias vezes e vá fazendo essas anotações. Pastor William e pastor Marcos Santana, isto sendo feito deste jeito, eu tenho certeza que haverá uma mudança. Bênção. Uma bênção. Esta é a nosso desejo. Nós estamos aqui buscando este objetivo. Deus abençoe, que você seja ricamente abençoado, ou como aluno, ou como professor, ou como uma pessoa que descobriu agora, navegando na internet, esses vídeos que são postados aqui no nosso canal. Que Deus te alcance com a sua graça e com a sua misericórdia, e que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento para a glória de Cristo. Meus amigos, chegamos ao final. Amém. Eu quero agradecer pastor Marcos Santana, pastor William, por mais uma brilhante participação de vocês aqui, rica, extraordinária. Querendo Deus, meus amigos, semana que vem estaremos aqui de volta para estudarmos a lição de número 11, programada para 13 de setembro, enfrentando as fornalhas da vida. Vamos então orar, meus queridos amigos. Pastor William orou na abertura, pastor Marcos agora ora no encerramento. Vamos então? Pai Celestial. Aleluia. Graças aleluia, nós te Jesus. damos Glória pela a Deus. tua palavra. Obrigado, Jesus. Graças te damos aleluia, pela Jesus. oportunidade de estudarmos a tua palavra. Louvado seja Pedimos Deus. agora que o teu Espírito Santo nos ajude Sim, ó Deus. a atravessarmos cada momento da Louvado nossa seja o teu vida, nome, Jesus. Aleluia. enquanto peregrinamos nesta terra. Ajuda-nos a crescermos na louvado seja graça Deus. e no conhecimento de Jesus Cristo. Aleluia, Renova Jesus. nossas forças, seja sobre nós a tua Aleluia, graça, Jesus. guia-nos em tudo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. É a editora Betel edificando a casa de Deus.